Bom dia a todos, hoje é dia 7 de fevereiro, quarta-feira, começando mais um XP Connect. Um bom dia, Marco. Bom dia, Gustavo, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um XP Connect, como toda quarta-feira. Falamos sobre economia, política e também sobre investimentos. Estamos aqui ao vivo e online, recebendo todas as perguntas enviadas pelo chat para a gente responder depois da apresentação. Pois é, semana muito especial, semana do Carnaval, acho que está todo mundo bem ansioso para isso, mas a gente vai dar um comentário hoje sobre um evento muito importante de hoje, o Copom. Então o BC vai decidir sobre a taxa de juros, tem uma expectativa bem alta de um novo corte. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, quais empresas são beneficiadas por esse corte e também pelo cenário para o ano de 2018. Então a gente vai trazer um pouquinho nessa apresentação quais são as informações para você ficar atento agora, o que o mercado está olhando e, de novo, sempre fazendo a conexão da parte macro com a parte micro, quais empresas se beneficiam, por que elas se beneficiam e qual é a perspectiva para frente. Mas, de qualquer forma, vocês podem mandar no chat perguntas sobre outros ativos, outros temas macro, tanto do Brasil quanto lá de fora. Se tiverem algum noticiário de empresa que vocês acham que foi importante nesses últimos dias, podem ficar à vontade também para perguntar. A gente está aqui para ajudar vocês a investir melhor, sempre essa é a ideia do programa. Então, sem mais delongas, a gente vai botar a apresentação na tela rapidamente. Também se tiverem algum problema de imagem, só avisar no chat que a gente está de olho. Aqui na tela, o que a gente tem? Esse é um levantamento um pouquinho diferente, porque o Boletim Focus, quando você recebe, ele é a informação da última semana, o que os investidores que fazem parte do Boletim Focus preencheram no sistema do Banco Central sobre suas expectativas de inflação, câmbio, juros e atividade, entre outros. O que tem nesse gráfico de diferente? Então aqui é a expectativa de inflação que os investidores colocam no Boletim Focus. Por exemplo, a primeira coluna é a última semana de setembro. Então, na última semana de setembro, quanto que os investidores esperavam de inflação para o ano de 2018? Então, um pouquinho mais de 4,5. Quanto que eles esperavam para 2019? 4,25. Quanto para 2020? 4. Para 2021? 4 também. Aí a segunda coluna. No final de outubro, quanto que os investidores esperavam para 2018, 2019, 2020 e 2021? E por aí vai, até chegarmos na última semana de janeiro, que é esse daqui. Então, gente, o que tem de interessante? Para a direita é o mesmo raciocínio, só que para a taxa Selic. Então, expectativa para a Selic no final do ano, em 2018, no mês de setembro, para 2019, e aí vai até 2021. E até ficar mais claro, chegar na última expectativa para 2018, sendo feita no mês de janeiro de 2018. Então, o que é interessante olhar para cá? Por que a gente faz esse levantamento, esse acompanhamento e traz para vocês ele sempre? Para ver o que tem motivado, se tiver alguma mudança no cenário dos investidores. Então, vocês podem ver que realmente de setembro para janeiro, de setembro para cá, teve uma queda nas expectativas de inflação e teve uma queda na expectativa de juros para esse ano. Então, vocês podem ver que é bem correlacionado. Se a inflação realmente está com uma cara melhor, ou seja, mais controlada, uma perspectiva de inflação menor, acaba tendo um reflexo na expectativa de Selic para o ano. Como para dos próximos anos ainda está meio estável, não teve nenhuma mudança na expectativa de Selic. Então, o que teve de 2018 de relevante, do mês de setembro para 2017, setembro, para 2018, janeiro? O que teve de novidade? A inflação está vindo de forma mais controlada, os dados do IBGE, da FGV, as outras coletas que a gente acompanha, de fato estão mostrando uma inflação mais baixa do que o projetado para agora. Todo mundo tinha uma expectativa que talvez essa época fosse mostrar um ajuste mais forte e isso não está acontecendo. Alguns pontos que a gente destaca para vocês. Preços de energia elétrica. Então, o nível de reservatório subiu com as chuvas melhores, mais fortes do que projetado, então o volume dos reservatórios aumentou. A ANEEL já baixou para a bandeira verde, ou seja, aquela que não tem cobrança adicional na conta de energia elétrica de todo cidadão brasileiro. Então isso já foi um extra na expectativa do final do ano passado para o começo desse ano, que tem um impacto bem interessante, bem forte no IPCA do ano. Outro ponto que teve de importante nesse comecinho de ano foi a inflação de serviços. Então as de inflação de serviços são muito acompanhadas, principalmente nesse começo de ano, porque é aquela época tradicional. É o exemplo mais simples para você entender o que a gente quer dizer com isso. Janeiro, fevereiro é a época que tem reajuste escolar, é reajuste de academia,
é reajuste de serviço, de qualquer que seja esse tipo de serviço, de faculdade, enfim. Essa é a época que essas instituições geralmente dão reajuste, e esse reajuste tem um impacto em toda a cadeia. Então, essa época é meio que uma sinalização do que tem por vir ao longo do ano. E, de fato, estão vindo muito baixos ou menores do que o projetado. Então, esses reajustes menores já dão um cheiro, digamos assim, da inflação para o ano, de que a inflação está mais controlada. Nossa expectativa, a gente colocou um cenário base 4 para 2018 e um cenário ótimo mais baixo, mais próximo de 3,5. A tendência, de fato, é que, com tudo que está surgindo no começo do ano, a inflação seja menor do que o projetado atualmente. Então, essa inflação, se a gente for fazer esse mesmo programa daqui a uns 3 meses, provavelmente a gente vai ver essa escadinha acontecendo. E a novidade está na parte dos juros. Hoje a gente está com uma Selic a 7% ao ano. A expectativa bem forte é de um corte para 6,75 hoje, ou seja, 0,25 basis points de corte, levando para 6,75 já hoje, que é o quanto está projetado no Focus. Nosso cenário base ainda é de 6,5, um corte adicional. Então, com a inflação vindo mais fraca e a atividade ainda retomando de forma lenta, a gente acha que tem espaço para esse corte de 6,5. E lembrando que isso aqui é a expectativa para o final do período. O mercado atualmente espera que a taxa vá para 6,75 e fique assim o ano inteiro de 2018. A gente também acha que vai cortar e que vai ficar assim ao longo de 2018. E aí em 2019 vai provavelmente começar um ciclo de alta de juros. Já podemos comentar sobre ele se vocês quiserem, se tiverem interesse nas perguntas do chat. Mas o importante hoje, então, no comunicado, todo mundo já está precificando, como eu já vou mostrar no próximo slide, um corte para 6,75. Mas o importante é ficar atento se no comunicado eles vão falar que já chegaram ao fim do ciclo de corte de juros, entendem que o nível atual já é adequado, ou se eles vão deixar a porta aberta para mais um corte. Se eles falarem se as condições continuarem se mostrando favoráveis, podemos fazer um corte adicional. Se isso acontecer, muito provavelmente nas próximas semanas o Boletim Focus cai para 6,5. Se não acontecer, estabilize em 6,75. Então, como está hoje? Aqui, recebe esse slide na cara, você fala aonde que eu olho, para quanta informação na tela, o que tem que olhar, o que não tem que olhar. Vamos simplificar ali para vocês. Então, em cinza, a gente está vendo as reuniões do Copom. Então, hoje, dia 8/2, 8 de fevereiro, reunião do Copom. Próxima reunião, dia 22 de março, e por aí vai até o final do ano, as datas que já estão definidas. Aqui na direita, a gente tem quanto que o mercado está precificando de corte e aqui para quanto ficaria a taxa. Então, basicamente, são essas 3 principais colunas que você tem que ficar atento nesse bando de informação. Então, hoje já está bem precificado, de novo, praticamente o corte 0,25. Para a próxima reunião, tem gente apostando num corte, tem gente que não aposta, então a taxa iria um pouquinho para baixo, mas de fato não está bem certo assim esse corte. A maioria do mercado não acha que vai ter um corte levando para 6,5, em linha com o que a gente acabou de mostrar no slide anterior. Se o BC deixar essas portas abertas para mais um corte, amanhã vai ser um dia bem movimentado no mercado de juros, com essa probabilidade aumentando e os investidores precificando, colocando no preço dos ativos, dos contratos para março, realmente esse corte adicional. O que a gente olha aqui e a gente discorda e indo bem em linha com o Focus. Vocês podem ver que ao longo do ano o mercado está precificando uma alta de juros. Por conta de incertezas, é um ano eleitoral, enfim, tem diversos motivos para estarem essas altas de juros serem incorporadas na curva de juros de 2018, no trecho de 2018. A gente acha que tem talvez não exagero, mas tem uma oportunidade para você realmente ganhar em cima disso, porque muito provavelmente a inflação vai surpreender de novo para baixo esse ano. Os grandes temores não estão se confirmando, toda essa volatilidade nos últimos dias com o cenário externo que acabaram já sendo revertidas mostram bastante o que a gente deve ter um cenário externo de economia crescendo mais forte, talvez algum risco geopolítico que seria o principal risco do ano, mas de qualquer forma os mercados estão bem animados com o ano para a economia global. Então, muito provavelmente a gente não deve ter uma alta por aqui. E se tiver, seria realmente em novembro, porque é um período pós-eleição. O BC, historicamente, nenhum lugar do mundo gosta de roubar o protagonismo das eleições e interferir
tanto de um lado quanto no outro. Então o Banco Central não costuma agir muito próximo às eleições, como essa reunião aqui, que já era num período de debate, e de, como que chama, propaganda eleitoral. Então seria só para novembro. Bom, agora eu já vou fazer uma conexão com o Marco aqui. A gente tem um último slide na tela, que é a Selic em preto. A gente tem a trajetória dela desde 2010 até o resultado de agora. Então a gente pode ver um corte bem forte, mais de 7 basis points de corte de juros desde o começo da taxa do ciclo de corte de juros até agora. Em vermelho a gente tem a expectativa do IPCA para 12 meses à frente, já ajustada. Então a gente pode ver que a expectativa hoje está de uma inflação praticamente estável, uma inflação controlada para frente. E aqui o juros real em amarelo é um corte assim bem forte. Agora ele já deve começar a estabilizar, mas ainda deve cair um pouquinho mais. Mas de qualquer forma a gente já tira da tela agora e já traz de novo o debate, já fazendo a conexão com o Marco. Acho que com tudo que a gente falou aqui, né, Marco, tem uma oportunidade, um espaço bem interessante para as empresas, para os balanços das empresas se beneficiarem muito com essa trajetória de juros, porque não é simplesmente que cortou os juros, é a perspectiva de ter um ano inteiro com juros bem baixos, assim, e não é de forma artificial, a gente acabou de mostrar, a inflação deve ficar controlada de fato, não tem muito para que mudar essa trajetória, não tem por que ficar preocupado, e as empresas se beneficiam muito disso, não é mesmo? Bom, primeira informação é em termos de alocação de recursos, né? Então a gente tem todos os principais investidores, clientes da XP, fundos de pensão, fundos de investimento, alocando mais recursos na bolsa como tendo uma melhor opção de investimento. Então isso já tende a ter uma maior demanda pelos investimentos com risco. Isso eleva a demanda, acaba trazendo valorização para as ações, né? Recentemente saiu o resultado do Itaú, só para ter uma referência, saiu o resultado do Itaú. E numa distribuição de dividendos, né, ele distribuiu JCP e dividendos, o retorno ali, o dividend yield, foi de 4,5%. 4,5%, se isso for simplesmente dividendos, né, arredondando, é basicamente o que a gente vai ter no retorno de uma poupança no ano inteiro. Então, as empresas estão expandindo a lucratividade, e isso tem atraído muito mais investidores para a Bolsa nesse cenário de juros mais baixos. Em 2017, o principal fator que fez a Bolsa subir foi, na verdade, o que fez a expansão de lucro das empresas crescer muito forte em relação a 2016, foi a redução da taxa básica de juros. Esse benefício, como o Gustavo falou, esse benefício continua em 2018 em relação a 2017. E provavelmente a gente vai ter uma nova realidade, um patamar de juros mais baixo nos próximos anos. Ele deve continuar nesse patamar, mas 2018 deve ser um grande ano também de forte expansão da lucratividade das empresas novamente. A gente calcula que em torno de 40% da expansão de lucro em 2018 em relação a 2017 vai vir da menor despesa financeira, ou seja, menor despesa com juros, por conta da taxa básica da Selic mais baixa em relação às empresas listadas, aquelas empresas que a gente acompanha. Então, primeiro fato, a expansão de lucro vai acontecer. Segundo fato, redução de despesas financeiras, de alavancagem também vai acontecer, e a lucratividade continua crescendo. Então a gente tem uma soma de fatores. Lucros maiores, expectativa de dividendos maiores e percepção de risco menor é sinônimo de bolsa em alta. Então todo esse contexto que os juros baixos traz para as empresas listadas é muito benigno e deve continuar impulsionando a bolsa. A gente vai ver provavelmente hoje, no final do dia, mais uma decisão do Banco Central, mas a sinalização é muito forte de expansão de lucratividade. Algumas empresas, lógico, que têm esse impacto maior, são aquelas empresas ou que têm uma despesa financeira, que têm uma dívida muito grande atrelada ao CDI, são aquelas empresas mais voltadas ao mercado internacional, ao mercado local, e aquelas empresas que têm operação financeira dentro do seu negócio, ou seja, por que as empresas de varejo é uma das melhores opções e aquilo que a gente sempre vem recomendando nas nossas carteiras e vem ficando mais otimista. Tem toda a recuperação econômica, mas focando em juros, essa empresa ela é beneficiada de duas formas, duplamente, ou seja, a economia tende a se reativar, as empresas tendem a procurar mais produtos dessa empresa, do setor de varejo, de consumo, e a própria receita, o lado de despesa financeira, né, tende a diminuir e a lucratividade tende a crescer mais rápido, mais forte do que o desempenho das receitas lá em cima
na demonstração de resultados. Então, quanto uma receita cresce 10%, o lucro cresce 50%, né? Para ter uma lógica, só uma referência. Então, a expansão de lucro tende a ser mais forte que o desempenho das receitas no setor de varejo, de consumo como um todo, e algumas outras empresas que têm um endividamento muito forte ou que têm endividamento relacionado às taxas de juros locais, como o CDI, como as siderúrgicas, né? A CSN é um grande exemplo de empresa bastante endividada, mas a gente tem outros casos. Então, todas aquelas empresas, malls, né? Os shoppings, concessões de rodovias, outros cases relacionados à taxa de juros, direto ou indiretamente, tendem a ser beneficiadas e devem continuar a performance positiva ao longo do ano de 2018. Se a gente está olhando para os fundamentos das companhias, mostram que tem mais potencial de valorização para as ações em bolsa. E na medida que as empresas vão se desalavancando, também vai melhorando a percepção de risco, né? A empresa tem menos risco de ir à falência ou entrar na recuperação judicial, de não honrar ou conseguir honrar suas dívidas com seus credores, e aí você tem menos risco, você tem mais potencial de valorização para as ações. Então é uma soma de fatores que traz a taxa de juros baixa, ela traz um cenário todo benigno, saudável para os investimentos em bolsa. Então a bolsa deve continuar em alta e setores como varejo e aquelas empresas mais alavancadas ou mais relacionadas a juros, como concessões e malls, shoppings, né? Shopping centers, devem ser os mais beneficiados. E a gente também tem outros setores aqui, como fundos imobiliários, está totalmente relacionado com o setor de construção civil, que é um dos setores que também tende a ser bastante beneficiado nesse cenário de queda das taxas de juros, e a gente vê a performance dos fundos imobiliários indo muito bem também desde 2017, foi um ano muito bom para os fundos imobiliários, tem toda essa relação de recuperação do setor de construção civil. Tá? Então, de certa forma, toda a bolsa tende a ser beneficiada com taxas de juros menores, mas esses setores mais alavancados, mais relacionados à economia local, tendem a ser os grandes beneficiados nesse ano de juros historicamente baixos no Brasil. Tá? Então esse é o grande resumo e agora a gente passa para as perguntas que estão chegando aqui pelo chat para a gente responder ao vivo para vocês. Boa, Marco. Então, passando rapidamente, bom, estão perguntando se tem algum ativo listado especificamente, mas você já deu um panorama geral, se você quiser falar algum depois. Eu vou só responder uma pergunta com alguma parte do slide, estavam perguntando se isso não é algo momentâneo, né? Se realmente esses juros e essa inflação mais baixa vão continuar. E também perguntando sobre o câmbio, se estaria acima do preço justo, se estaria muito sobrevalorizado. Então, vou botar de novo a apresentação na tela rapidamente. Pode ser. Então, acho que não é algo momentâneo essa inflação tão baixa, nem a Selic. Eu destacaria duas coisas. A primeira é que em 2019, a meta de inflação cai de 2,5% para 4,25%, já está pré-determinado. E 2020 para frente está em 4% ao ano. Então, lembrando que o Banco Central de agora e o próximo, eles vão ter que trabalhar já com uma meta de inflação menor para frente. Isso já é dado. Então, muito provavelmente, se a inflação subir para frente, com a retomada da atividade, algum choque externo, enfim, o Banco Central ainda vai ter que trabalhar com inflação mais baixa para frente. Então, não é um descontrole inflacionário ou simplesmente algo muito transitório que está sendo previsto para agora. E, de novo, acho que essa inflação de serviços mais baixa agora é um sinal bem forte de que a gente está com um quadro de inflação diferente dos anos anteriores, já que não está tendo um reajuste tão forte assim. E a expectativa de Selic para frente, por enquanto, está em 8%. Isso permaneceria justamente porque se a inflação deve ficar menor, já que o Banco Central vai ter que perseguir ela, mas não tanto, assim, também não é que vai ser reduzido de 4,25 para 3, 4,25 para 4, é algo mais suave essa transição. Não tem necessidade também do Banco Central voltar com um ciclo de aperto monetário muito mais forte. É natural o Banco Central, no final desse ajuste, a inflação subir um pouquinho mais, um pouquinho menos. Qualquer Banco Central do mundo realiza um aumento, de qualquer forma, para dar um ajuste fino, digamos assim. Isso também não é nada preocupante. Acho que assim, a gente ainda vai continuar com juros abaixo de 2 dígitos e muito provavelmente no médio e longo prazo, acho que os banqueiros centrais estão pensando obviamente, numa taxa de juros menores. Sobre a pergunta de câmbio aqui, a gente tem um gráfico que ainda está nessa apresentação que mostra o CDS, que fazendo uma aproximação bem rápida, bem simples, é o risco país. Então aqui é o CDS brasileiro e aqui é o câmbio, geralmente eles andam bem próximos, você viu que teve uma descolação recente.
E aqui é o CDS em vermelho novamente, que aqui a linha preta é quando a Fitch rebaixou o Brasil, a linha amarela quando a Moody's rebaixou o Brasil, e a linha azul quando a S&P rebaixou o Brasil. Recentemente, vocês podem ver que o CDS, o risco do Brasil, caiu para algo menor do que quando a gente foi rebaixado. Então isso parece meio estranho, mas como assim? As coisas aqui no Brasil só estão piorando no sentido de no fiscal, nada foi feito recentemente, a gente continua com déficits bem grandes no fiscal, as reformas estão avançando, mas a reforma da Previdência, que é a principal, ainda não avançou. Por que que o risco do Brasil está menor, se ainda está bem crítica a situação fiscal? Bom, na verdade, isso é um movimento muito global, não é que só o Brasil caiu. O risco no mundo de investimento está mais baixo, o risco global, a percepção de risco global está menor. Então, países que também tiveram um quadro parecido com o Brasil de rebaixamento nos últimos anos também tiveram o seu risco país em queda recentemente. Então, isso favorece um pouco a alocação de recursos em investimentos mais arriscados. E o Brasil, obviamente, por ser um país emergente, uma economia emergente agora até 100 grau de investimento, se favorece se dessas condições globais melhores. Então, o mundo crescendo mais, sobra mais... é bem simples. Sei lá, fazendo uma aproximação bem mais simples. Se tem um crescimento maior mundial, tem mais recursos no mundo sobrando, então aquele ativo mais arriscado passa a ser mais olhado, digamos assim. Então o Brasil se favorece disso. Sobre o câmbio, se ele deveria estar mais desvalorizado, acho que a nossa visão ainda é que não deveria ser tão mais valorizado justamente por isso, porque a percepção de risco global tá menor. Então o Brasil se beneficia disso e atualmente o país vai crescer mais, né? Passou por uma recessão forte nos últimos anos. O investidor sempre olha para crescimento, por mais que tenha bilhões de indicadores na economia, o investidor sempre quer saber se no curto, médio prazo o país está crescendo, se tem oportunidade, se a perspectiva é de que o país vai entregar um crescimento para agora, e o Brasil vai entregar. Esse ano a gente tem uma expectativa de pelo menos um crescimento de 3%. Então isso ajuda também a beneficiar o câmbio brasileiro para agora. Mas esse começo de ano, o dólar, que é outra contrapartida, não adianta só olhar para o real, só olhar para as coisas do Brasil, tem que olhar para o outro lado também. O dólar se enfraqueceu um pouquinho contra as principais moedas. A gente acha que deve até se fortalecer agora com essa transição, o que a gente viu na semana passada. Pode tirar da tela já. O que a gente viu na semana passada foi um bom exemplo disso. Não achamos que vai ser um sell-off, assim, que os mercados vão continuar caindo de forma agressiva ao longo dos próximos meses. Justamente o contrário, a gente acha que o mercado continua com uma perspectiva muito positiva para a economia global, que deve se confirmar. Mas, em momentos de transição no Banco Central americano, que é o que mais guia, digamos assim, o câmbio por agora, tende realmente a ficar um pouco mais incerto. O investidor tende a ficar um pouco mais cauteloso. Mas será realmente que agora que trocou, quem comanda, quem toma a decisão final de juros nos Estados Unidos, vai ser realmente a mesma coisa? Até afinar essa comunicação, até o novo presidente do Banco Central americano realizar umas 5 entrevistas e todo mundo falar, tá bom. Então foram 5 entrevistas com ele falando a mesma coisa que estavam falando antes. E as reuniões de juros do Banco Central deles foram o mesmo tom, não mudou nada. Tá, agora eu vou ficar mais calmo, acho que realmente esse cara é tudo aquilo que a gente estava esperando. Mas até lá vai ter um pouquinho assim de instabilidade, uma volatilidade um pouco maior. Porque sempre tem aquele que não quer pagar para ver, que vai ficar um pouco mais receoso de continuar com o seu investimento nessa hora de transição. Então não é uma preocupação, a gente tem uma confiança bem grande que esse novo presidente do Fed não vai mudar muito da gestão anterior, vai simplesmente continuar com o plano de voo. Então, Marcos, se você quiser fazer algum comentário adicional na parte de juros, só para responder a pergunta que veio, quais são as empresas, aí citando alguns nomes, né, sendo mais específico nos nomes, acho que são 2 principais setores que a gente está ficando mais animado e aí estando olhando também para a recuperação da atividade econômica que vem se desenhando num ritmo mais forte. A gente vai começar a ver já nos balanços agora do 4º trimestre, mas principalmente no primeiro trimestre isso vai ficar mais claro ainda. A gente gosta muito de setor que vai ser beneficiado tanto diretamente como indiretamente, como eu falei aqui anteriormente.
Um dos principais setores é o varejo, a gente gosta muito do varejo. A nossa preferência agora no curto prazo são ações da Via Varejo, porque a Via Varejo ela tem toda a recuperação da atividade do setor de consumo que vem caminhando para ser números bastante fortes, né? O Natal já mostrou que foi um ano muito bom, fechamento de ano muito bom, acima das expectativas e começando o ano num ritmo bastante intenso. E também tem todo o trabalho que a Via Varejo vem fazendo, reforçando dentro de casa, assim como a Magazine Luiza fez no ano de 2016 e 2017. A Via Varejo também vem fazendo um trabalho bastante intenso de um trabalho de casa. Isso deve se traduzir não só em expansão de receitas, como evolução da rentabilidade e evolução das margens ao longo do ano. Tem muito catalisador para continuar impulsionando as ações da Via Varejo em bolsa e os resultados já devem mostrar que realmente a gente deve ter uma sequência de bons resultados ao longo do ano. E o setor que também é beneficiado direto e indiretamente, que a gente gosta muito, é o setor industrial, né? O setor industrial na bolsa sofreu muito e agora nesse momento de recuperação os números são muito fortes, né? Essa semana a gente teve a divulgação dos números da Anfávia, foram muito fortes, principalmente no segmento de pesados, tá? O segmento de leves continua muito bem, continua recuperando, que é mais voltado ao consumo, mas quando a gente fala de pesado, a gente tem recuperação da economia, né? Então, produção industrial crescendo, esse segmento tende a recuperar. A gente tem agrícola, né? Produção agrícola também bastante forte, deve ser mais um ano não necessariamente recorde, mas muito forte, como foi a última safra. E a gente tem também uma empresa que está extremamente voltada à matriz de transporte brasileira, que é a Randon. Randon é a nossa preferência no setor agora. A gente vê muito upside, a gente gosta das demais empresas, mas é a empresa que está mais focada no Brasil. Cerca de 80% das receitas da Randon são destinadas para o Brasil ou para a região, América Latina, Argentina indo bem também, é bom para a Randon, mas é uma empresa cujo papel tem muito upside, muito potencial de valorização na bolsa e as revisões devem ser feitas para cima, ou seja, todas as expectativas estão sendo superadas nos últimos meses. Tá? A Randon divulga mensalmente, mas segundo o último dado da Anfávia, os números vieram bem acima, cerca de 20% a 25% acima dos últimos números divulgados para a Randon, ou seja, tem revisão para cima para acontecer, o papel ainda continua descontado em bolsa, tem muito potencial de valorização e é a nossa preferência dentro do setor industrial para surfar, para acompanhar essa tendência de recuperação da atividade econômica com juros um patamar baixo e a empresa novamente tende a ter esse benefício duplo, recuperação de receita com alavancagem operacional, com margens se expandindo muito forte ao longo do ano. Essa é a nossa expectativa e o lucro deve continuar também surpreendendo o mercado, trazendo revisões consecutivas para cima das expectativas ao longo do ano. Tá? Randon é um papel que tem potencial de valorização e também o momento é muito favorável para se possuir esse ativo agora no curto prazo. Tá? Então, varejo, no varejo consumo, uma das nossas preferências é a Via Varejo de curto prazo e o setor industrial que tem potencial forte de valorização é a Randon, a nossa preferência agora no atual momento. Tá? Mas, de novo, todo o setor de consumo, varejo, deve ser beneficiado, o setor industrial voltado ao Brasil deve ser beneficiado de uma forma como um todo. Tá? Essas são uma de nossas duas principais preferências, linkando com o cenário atual de recuperação de atividade econômica com juros num patamar baixo, que pode possivelmente num patamar ainda mais baixo, né? Segundo o Gustavo, a gente ainda tem mais espaço para continuar caindo. Vamos acompanhar o comunicado hoje do Banco Central no final do dia. Boa, Marco. Agora mais duas perguntas para você, vou até emendar. A gente está chegando no final. Estou perguntando se você mudou a perspectiva com FESA e se tem algum small cap que você está de olho, ou se as perspectivas são boas para elas. E está perguntando especificamente sobre o setor de autopeças. Aí já não sei se você já comentou alguma coisa em outros programas, por isso estão perguntando, mas de qualquer forma seriam esses questionamentos agora. Mas basicamente, assim, respondendo de trás para frente, a segunda pergunta foi respondida anteriormente, né? O setor de autopeças não chega a ser uma micro cap, né? São empresas relativamente grandes, mas a maior parte delas não estão no Ibovespa, né? Então a gente está falando ou tem uma participação muito pequena no Ibovespa, né? IOSP, Randon, Marco Polo,
e até mesmo a Home, né? A Home divulgou resultados hoje, foram muito bons, é uma das opções. Mas dentre todos esses segmentos a gente continua preferindo Randon, né? RAPT 4, RAPT 4, a nossa preferência no setor, tendo um ótimo ativo, ótima gestão, potencial muito forte de valorização, né? E aproveitando todo esse cenário econômico brasileiro favorável para Randon, dentro do setor de autopeças industrial. Para a Ferbasa, a gente continua gostando do ativo, gosto do ativo, né? O ativo voltou muito rápido, na verdade se valorizou muito rápido e tem voltado, mas no atual momento de preço a gente continua recomendando manutenção nas carteiras, mas não é uma pechincha, né? Não é uma oportunidade como a gente viu lá na faixa dos R$14, quando a gente iniciou as nossas recomendações. Então, para quem tem, continua recomendando, vai ser um ano bom, um ano de geração de caixa, dividendos, tem notícias acontecendo, a empresa indo para o segmento de energia, aí, que sempre foi uma preocupação, né? Uma dependência muito forte do segmento de energia, ela tem um custo muito pesado em energia, então tem muita coisa acontecendo na companhia. Isso é melhor estrutura de capital, melhor percepção de risco, além do momento favorável de geração de caixa forte, distribuição de dividendos e execução muito boa da companhia. Mas se o ativo continuar numa tendência de baixa, a gente realmente pode voltar a uma recomendação de compra para o papel, mas nesse atual nível de preços a gente não vê tanta oportunidade de exposição. Para quem tem, recomendamos manter o ativo em carteira, porque deve ser um ano bastante favorável, mas a gente não vê tanto upside como a gente via lá nos R$14, R$15 a ação, né? Nessa faixa de 22, 23, a gente vê um potencial aí chegando na faixa dos 27, R$28, como foi a máxima recente que o papel atingiu, tá? A gente não vê muito potencial de valorização além dessa máxima que atingiu, tá? Então, basicamente, é um ativo muito bom, mas a gente não vê mais tanto potencial de valorização como a gente via ali no finalzinho do ano passado, setembro, outubro do ano passado, a gente viu uma grande oportunidade para o papel e realmente a gente conseguiu surfar essa alta expressiva do papel. O papel continua muito bom, bons fundamentos, não faz sentido recomendar a venda, mas é importante manter ele em carteira, mas como uma carteira bastante diversificada, tendo esse perfil de diversificação, tá? De uma forma geral, essas foram as respostas para a Ferbasa e nossa preferência Randon, com muito potencial de valorização no setor industrial. Boa, Marco. Agora a gente vai chegar no nosso final do programa, lembrando que semana que vem é quarta-feira de cinzas, então a gente não vai ter mais esse programa especificamente na quarta-feira da semana que vem, mas na outra a gente vai estar aqui de volta, né, Marco? Exatamente. Então, muito obrigado a todos pela participação. Lembrando que essa apresentação vai ser colocada no YouTube posteriormente, para quem quiser rever, quem quiser encaminhar isso para outras pessoas. E, bom, aproveitem bastante o Carnaval. Acho que é uma das maiores festas populares do Brasil. Tenho bastante alegria e bastante orgulho do nosso país para a gente conseguir fazer uma festa tão boa quanto essa. Lembra das regras também, não chutar confrade, das 3 regras da vida, não gerar a vida, não destruir a sua própria vida e não destruir a vida do próximo. Bebam com moderação, entendam moderação como não estragar o carnaval de ninguém, mas o seu, faça o que você quiser, sem respeitar essas regras. E fica o questionamento, né, Marco? E aí? Carnaval, 30 graus no Brasil, aqui, esse solzão aqui no fundo. Ambev é pra cima? Ambev é pra cima, bom momento, aproveitem o feriado todos e não só Ambev, né? Brasil para cima e bolsa para cima. Pois é. Um abraço especial para a galera da Bahia, estarei lá. Ou pelo menos um cara bem parecido comigo estará lá a partir de amanhã. Então não confundam, não precisam falar comigo, vai ser um cara bem parecido, mas não sou eu. Estará lá na Bahia. Então, pessoal, aproveitem bastante o feriado e até daqui 2 semanas. Bom feriado e até o próximo programa. Tchau.